Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como já estava sendo amplamente noticiado pela mídia, a educação no Brasil parece ter se tornado o mais recente instrumento de barganha de Bolsonaro com o Congresso, mais especificamente com o dito centrão, talvez a ala mais fisiológica do nosso parlamento. A propósito, li no site antagonista, hoje mais cedo, que o ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, teria recebido alguns nomes ligados ao centrão, dentre eles algumas figuras já envolvidas em mensalão, digamos, em problemas judiciários mais complexos. O ministro teria se reunido com essas pessoas para deliberarem o nome que presidirá o FNDE. Vamos esmiuçar um pouco esse caso para debatermos um pouco a respeito de educação no Brasil. Primeiramente, o que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? É uma autarquia criada em 68 e responsável por gerenciar projetos envolvendo educação básica, sobretudo nas áreas de alimentação e transporte, de suporte às atividades daquelas crianças matriculadas no ensino primário. E de quanto estamos falando nessas negociações nem tão republicanas assim? Da quantia irrisória de 54 bilhões de reais, que é o orçamento deste fundo para esse ano, como noticiado pelo jornal Correio Brasiliense. Deixarei aqui também na descrição. Bom, educação é uma área onde o despreparo de Bolsonaro vem se manifestando desde a data da sua posse. Em primeiro lugar, tivemos a pasta capitaneada por um senhor estrangeiro que mal falava o nosso idioma e que se notabilizou mesmo por não ter feito nada de muito relevante e por ter se envolvido em algumas declarações polêmicas. Em seguida, assumiu o senhor Weintraub, cuja incapacidade já é um fato notório, dispensa comentários. Não tomarei nem o tempo de vocês, nem o meu, tecendo maiores considerações a respeito. Contudo, educação é exatamente, pelo menos no meu entender, e no entender de países um pouco mais lúcidos que o nosso, educação é precisamente a espinha dorsal de qualquer nação que pretenda alcançar um desenvolvimento sólido, um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque nenhum investidor, nenhum empresário estrangeiro que analisar as condições de investimento no Brasil desejará alocar seus recursos, alocar seu capital em um país de pessoas formadas em grande parte por iletrados ou por analfabetos funcionais. E quando me refiro a analfabetos funcionais, uso a definição técnica, que são pessoas incapazes, sabem ler, conhecem as letras, mas são incapazes de interpretar um texto relativamente básico, um parágrafo curto, e são incapazes de realizar de cabeça as 4 operações, não têm o domínio de operações matemáticas básicas. Então, pensem comigo, essa é uma das principais queixas apontadas por empresários interessados em investirem no país, exatamente a falta de mão de obra preparada, capacitada, qualificada, que é um dos grandes entraves à chegada de capital estrangeiro robusto de grande porte no nosso país.
A propósito, não posso deixar de me referir aqui a um país que tem sido tão comentado neste canal, apesar de jamais tê-lo visitado, de não ser uma especialista nesse país, mas é uma nação que me suscita bastante encantamento, ainda que à distância, e até admiração. Aqui estou me referindo à Coreia do Sul, país do filme Parasita, o retumbante ganhador de tantos Oscars esse ano, como comentei em vários episódios aqui do canal. Gostaria muito que vocês me honrassem assistindo esses episódios para, quem sabe, podermos debater em outra ocasião. Mas sem sairmos muito ao nosso escopo de hoje, que é educação, a Coreia do Sul, um país relativamente jovem que alcançou sua independência no início dos anos 50, após uma guerra bastante sangrenta com sua irmã do Norte, a Guerra das Duas Coreias, a Coreia do Sul começou a sua vida independente com muita pobreza, afundada em enorme miséria e, ao longo das décadas, além de tantas outras condições para favorecer investimento externo, para favorecer a chegada de capitais estrangeiros ao país, além de tudo isso, a Coreia do Sul tem se notabilizado nas últimas décadas pela sua atuação exatamente na área da educação, o que lhe valeu uma das posições de topo no PISA, naquele exame que avalia sistemas educacionais pelo mundo e onde o Brasil consta numa posição bastante vergonhosa, infelizmente. Mas voltando à Coreia, que ainda é um exemplo que pode nos dar algumas esperanças. Obtive na internet um relatório da OCDE, um relatório de 2012, não é um relatório muito recente, mas reflete condições bem atuais do sistema de educação na Coreia do Sul. Me perdoem desde já, deixarei o relatório aqui no link da descrição, mas me perdoem por não ter tido tempo para traduzi-lo por inteiro, afinal, são 19 páginas em espaço simples, não consegui. De toda forma, vou deixá-lo aqui para vocês. Há três pontos, três tópicos muito cruciais que eu gostaria de pensar desse relatório para poder discutir um pouco aqui com vocês. Ponto número 1, bastante salientado no relatório: os investimentos elevadíssimos de dinheiro público, de gastos públicos nas educações primária, secundária e pós-secundária não terciária, ou seja, ensino profissionalizante. Em outras palavras, a Coreia do Sul optou por fazer investimentos pesados, investimentos maciços na base, naquela criança pequena que é praticamente um nada, é um animalzinho que mal fala, mal se movimenta. A Coreia do Sul optou por pegar esses seres e moldá-los lá desde a raiz, desde o básico, desde o ensino fundamental. E nessas áreas estão concentrados os grandes investimentos públicos. Essa é a primeira observação. Segunda observação: os professores da rede fundamental, do ensino fundamental, saber, pré-primário, primário, creche, são escolhidos em uma faixa etária relativamente jovem. Apesar disso, são uma mão de obra muito bem paga, segundo o relatório da OCDE, e percebem um salário médio bem acima dos salários ganhos pelos seus congêneres de outros países da OCDE, mostrando, mais uma vez, os enormes esforços do governo sul-coreano em remunerar bem as pessoas que estão lidando com aquela base, com aquela criança que não é nada, que tem
uma perspectiva, tem um futuro pela frente, tem tanta coisa a aprender, estimulando esses jovens professores com uma ótima remuneração. Vejam vocês que diferença do nosso sistema brasileiro, onde temos, na sua imensa maioria, professores do ensino primário, pré-primário, muito mal formados e extremamente mal remunerados. E aqui, nas áreas urbanas, nas áreas de maior violência, inclusive muito expostos a essa violência, a pais de alunos que podem ser envolvidos com tráficos de droga, milícias e outras gangues urbanas. Que diferença! Temos um terceiro e último tópico desse relatório, esse que eu pretendo enfatizar muito com vocês. Observem, segundo a OCDE, entre os anos de 2000 e 2009, houve um grande aumento no acesso ao segundo grau, majoritariamente pago, como já vimos, com dinheiro público, investimentos públicos. E, para nossa maior surpresa, houve também um aumento significativo no acesso ao terceiro grau, à universidade, embora este terceiro grau, segundo esse mesmo relatório da OCDE, seja principalmente financiado com fundos privados, não com fundos públicos. Na Coreia, uma universidade costuma custar muito, costuma onerar muito as famílias. Apesar disso, houve um aumento significativo no acesso dos alunos às universidades. O que vocês acham que reflete esse dado? Gostaria muito de ouvir vocês a respeito. Essa é uma questão tormentosa, sobretudo se pensarmos em termos de Brasil, que adota um modelo oposto, um modelo totalmente contrário a esse, que privilegia o ensino universitário em detrimento do ensino fundamental e do ensino médio. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Será que, com esse estímulo à educação fundamental, aquela educação desde a raiz, desde os primeiros anos de um ser humano, será que, graças a isso, o país consegue enriquecer mais rápido e aí sim as pessoas podem dispor de fundos, sejam eles fundos próprios ou eventuais bolsas custeadas por empresas eventualmente interessadas no trabalho de um candidato ao ensino universitário? Isso pode acontecer. Uma determinada empresa que enxergue num estudante de segundo grau um talento e financie seus estudos universitários em troca de alguns anos de trabalho para aquela empresa durante o início do seu período profissional. Essa é uma questão que eu gostaria muito de suscitar entre vocês. E aí vemos as enormes fragilidades do nosso sistema brasileiro, onde, reitero eu, o governo, os gastos públicos privilegiam um ensino superior, um ensino universitário, em detrimento do ensino básico. Aqui não podemos negar que um professor universitário ganha muito mais, desfruta de um status social bem superior àquele de que desfruta um professor primário. Estamos falando de uma comparação na rede pública. Também gostaria muito de ouvir vocês a respeito. De toda forma, para não me alongar muito aqui neste vídeo e manifestando o meu repúdio em relação ao evento sobre o qual li hoje no Antagonista, que mostra a educação sendo utilizada como meio de barganha por um presidente da República, possivelmente para escapar de um processo de impeachment, para cooptar forças dentro do parlamento.
Lembro a vocês que pessoas que agem dessa forma em relação à educação não desviam, não apenas fazem mau uso do dinheiro público, não se trata apenas de um desvio de fundos, de um desvio de bens tangíveis, é muito pior que isso, é um crime, a meu ver, bem mais grave. Por quê? Porque essas pessoas não desviam apenas dinheiro, essas pessoas roubam todo o futuro de uma geração, condenando-a a uma incapacidade profissional, a perda de oportunidades de ter uma perícia, de ter um conhecimento, uma expertise em alguma área no futuro e poder vender seus serviços, poder vender a sua mão de obra. Isso, no meu entender, corresponde a privar um ser humano da sua própria dignidade. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.